Amados irmãos, nós vamos nesse instante ouvir a pregação da palavra do Senhor. Hoje estamos iniciando uma nova série de exposições, desta feita no livro do profeta Sofonias. Inicialmente nós faremos uma leitura no livro de Salmos, no Salmo de número 11. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Agora, vamos ao livro do profeta Sofonias, capítulo de número 1. E o texto da pregação, versículo 1 ao 6. Sofonias, capítulo 1, versículos 1 ao 6. Sofonias, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele, e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nosso Pai, nós precisamos da Tua palavra para guiar-nos, para moldar-nos à semelhança da imagem de Teu Filho Jesus Cristo. Precisamos entendê-la, precisamos recebê-la como Tua palavra, guardá-la em nosso coração e esperamos ver seus frutos em nossa vida. Mas nada disso podemos fazer por nós mesmos. É por isso que ao ouvir a leitura e estando na expectativa de ouvir a exposição, nós nos curvamos diante do Senhor, confessando nossa incapacidade e pedindo o Teu auxílio. Primeiro, o auxílio sobre aquele que falará, para que fale com fidelidade, não de si mesmo, mas tão somente da Tua palavra. Que fale com clareza, que ao ouvirmos nos esqueçamos dele
e entendamos que estamos ouvindo a tua palavra. Que a tua glória, que o teu nome, que o teu poder seja exaltado. Dá a todos nós aquele ouvir manso e humilde que é necessário para receber a tua palavra. Dá que nossos pensamentos não vagueiem por assuntos da semana, negócios, preocupações, quaisquer outras coisas. Mas que nós nos esforcemos e nos concentremos na verdade. E que essa mesma verdade, pelo teu Espírito Santo, queira agir frutiferamente em nosso coração. Nós oramos assim, para a glória e em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, faz algum tempo que a atenção dos brasileiros está constantemente se voltando para o Supremo Tribunal Federal. Constantemente, pessoas de certa relevância no cenário brasileiro estão passando, sendo julgadas naquele tribunal. E observando este cenário, pode ser que em determinado momento nós fiquemos com a impressão de que a justiça só funciona para as pessoas mais humildes, que as pessoas poderosas, ricas, que elas parecem sempre dar um jeito para escapar da justiça. E muitas vezes podemos ter a impressão de que os próprios ministros estão acima da justiça. E diante dessa perplexidade, dessa insegurança que nos cerca, é fácil entender, porque certa feita um amigo meu no Facebook colocou estas palavras: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E como você deve ter percebido, o que ele colocou lá nada mais é do que uma citação do Salmo de número 11. A pergunta surge no Salmo 11 e o próprio Salmo 11 a responde. O que pode fazer o justo quando as estruturas da sociedade estão ruindo? E a resposta oferecida pelo Salmo é esta: refugiar-se em Deus, que é Rei e que é juiz de todos os homens. O Salmo 11 nos ensina ainda que os fundamentos, mesmo que os fundamentos se abalem, Deus está assentado em seu trono. Ainda que os inimigos estão escondidos, Deus os vê. Ainda que os perversos ajam impunemente, no final o juízo cairá sobre eles. Não sabemos efetivamente onde toda essa inquietação institucional nos levará. Mas se você conhece a Bíblia, você sabe que ainda que a justiça terrena não se efetive, ainda que ela falhe, certamente a justiça divina não falhará. E é exatamente esta mesma mensagem, Deus como justo juiz, que nós encontramos quando abrimos este pequeno livro de apenas 3 capítulos do profeta Sofonias. A mensagem de Sofonias poderia ser resumida apenas dessa forma: Deus é justo juiz. A implicação desta mensagem, por um lado, é consoladora para os fiéis, mas ao mesmo tempo é um aviso terrível para todos os ímpios e perversos. Então hoje, quando nós estamos iniciando esta série de sermões neste pequeno livro, a nossa atenção se voltará não para o Supremo Tribunal Federal, mas começamos hoje a olhar com um olhar mais detido sobre um outro tribunal. Um tribunal ainda mais superior.
Um tribunal que está acima do STF e dos seus 11 ministros. Um tribunal diante do qual os 11 ministros e todos que foram julgados por eles e não se arrependeram de seus pecados, haverá um dia de comparecer. Um tribunal que não está em Brasília, mas é estabelecido pelo próprio trono de Deus. E é por isso então, meus amados irmãos, que nessa tarde eu vos anuncio a palavra de Deus sobre o seguinte tema: o juízo do Senhor virá. Esse é o tema da pregação. O juízo do Senhor virá. E uma vez que hoje é o início desta série, eu preciso começar oferecendo a vocês algumas informações que podem nos ajudar a entender melhor a profecia de Sofonias. E a primeira pergunta que nós podemos fazer é: quem é Sofonias? Ou quem foi Sofonias? E de fato, a Escritura não dá muitos detalhes a respeito deste homem. Sabemos apenas o significado do seu nome. Sofonias significa aquele a quem Yahvé oculta. Porém, quando lemos os primeiros versículos, o versículo 1, percebemos que algo se destaca aqui no versículo de número 1. Alguns profetas, quando começam a sua profecia, nem sequer dizem de quem são filhos. Eles apenas começam dizendo: palavra do fulano de tal, do Senhor. E então, oráculo do Senhor. Então eles anunciam. Quando muito, o profeta se anuncia dizendo: fulano de tal, filho de ciclano. Palavra do Senhor. Mas aqui então, percebemos que há uma diferença. Porque Sofonias, em vez de dizer de forma resumida apenas quem é seu pai, ele nos apresenta 4 gerações, indo até o seu tataravô. Existem 2 hipóteses principais para entender o que Sofonias fez aqui. Alguns dizem o seguinte: olha, Sofonias apresentou 4 gerações porque o nome do pai de Sofonias, Cusi, é um nome também que pode dar a impressão que o pai dele era um egípcio, porque é um nome que tem relação com os egípcios. Então, para provar que ele não era um descendente de egípcios, ele simplesmente mostra 4 gerações da sua família. Isso é uma possibilidade. Porém, existe uma outra posição, e a posição que eu acho que se encaixa melhor com o que nós lemos no livro, é a posição que entende que essa longa genealogia de 4 nomes tem um destaque para o último nome da genealogia. Vejamos versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, a 4ª geração. O último é Ezequias. Essa posição sugere que esse Ezequias aqui é, então, o rei de Israel, aquele que foi rei de Israel e que promoveu reformas no seu tempo. Depois de Ezequias, ele teve um filho chamado Manassés, teve um neto chamado Amon, e esses homens, Manassés e Amon, diferentes de Ezequias, foram homens infiéis, que levaram o povo para a idolatria. E agora Sofonias surge como profeta do Senhor no reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Se isso está certo, quer dizer então que tanto Sofonias quanto Josias descendem do mesmo homem, Ezequias. São parentes distantes, são descendentes de Ezequias, um rei que foi fiel. O ministério de Sofonias foi então exercido no reinado de Josias, rei de Judá, que viveu lá entre o ano 639 a 609 a.C. E aqui, então, é importante saber, nesse ponto, que naquela época o povo de Deus estava dividido em 2 reinos. O reino do norte, Israel, com capital em Samaria. O reino do sul, Judá, com capital em Jerusalém. E a essa época, o reino do norte, Israel, Samaria, já havia caído diante do império
assírio já havia sofrido o juízo do Senhor contra seus pecados. Mas o reino do sul agora, a partir principalmente de Manassés e Amon, estava seguindo pelo mesmo caminho de idolatria dos israelitas, estava no caminho estreito para chegar também ao juízo do Senhor sobre eles. Deus prometera, por meio dos seus profetas, que o juízo viria sobre Judá por causa dos pecados de Manassés, o avô do rei Josias. O pai de Josias, o rei Amon, também seguira nos mesmos caminhos perversos de Manassés. Porém agora, nos tempos de Sofonias, um rei fiel foi levantado por Deus, Josias. E é preciso saber que a respeito do rei Ezequias, o parente distante dos dois, Sofonias e Josias, a Escritura diz em 2 Reis 18:3 que fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. E sobre os outros dois reis, Manassés e Amon, o filho e o neto de Ezequias, a Escritura diz: fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. E agora que surge o quarto nome aqui, Josias, se diz em 2 Reis 22:2: fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então, tivemos um rei fiel, um rei infiel, outro rei infiel, e novamente aqui está um rei fiel. Aqueles reis infiéis conduziram o povo em afastamento cada vez maior em relação à aliança, em idolatrias terríveis, a ponto de oferecerem seus filhos como sacrifícios a falsos deuses. Mas agora, Deus levantou um novo rei, o rei Josias, que começou a reinar ainda como criança, com apenas 8 anos de idade. Mas no 18º ano do seu reinado, Josias ordenou que houvesse uma restauração do templo que naquele momento estava abandonado. E vocês devem conhecer a história. Quando começaram as obras, eles encontraram o rolo, o livro da lei. Especificamente, o rolo era o livro de Deuteronômio. Ele foi encontrado lá, abandonado, dentre os destroços de um templo que estava entregue às moscas. E então, com esse achado, Josias quis ouvir a leitura do livro. Ao ouvi-la, ele rasgou suas vestes e ele tomou uma resolução de promover uma reforma espiritual em Judá. Ele eliminou o culto idólatra e restaurou o culto ao Senhor. E lá está Sofonias nesse tempo. A pergunta importante aqui para entender a mensagem de Sofonias é: Sofonias pregou antes dessa reforma ou Sofonias pregou depois dessa reforma? Há quem defenda que Sofonias pregou antes dessa reforma. Isso por causa dos pecados que o profeta menciona aqui em nosso texto. No entanto, parece haver muito mais evidências, e muitos estudiosos estão concordando com isso, de que essas evidências no próprio livro de Sofonias indicam que a profecia de Sofonias não foi antes da reforma, mas ela é posterior à reforma, ela é posterior ao achado do livro da lei. É importante observar que no livro de Sofonias há pelo menos 9 menções ao livro de Deuteronômio. Como se ele quisesse dizer: eis aqui o livro que vocês acharam. Essa é a palavra do Senhor, obedeçam. E sem contar as muitas outras referências indiretas. Nessa série estou adotando então essa posição de que a profecia de Sofonias foi dada após o início da reforma promovida pelo rei Josias. Assim sendo, o contexto histórico da profecia de Sofonias é o seguinte: há muitos anos Judá tinha se desviado após os ídolos,
por causa de Manassés e Amon, reis de Judá. E esses homens seguiram pelo caminho da idolatria, arrastaram o povo por esse caminho e arrastaram os próprios sacerdotes infiéis pelo mesmo caminho. Foi um caminho de idolatria, de violência e de desprezo ao Senhor e à aliança estabelecida por Ele e a sua própria palavra. Agora, vemos que o Senhor levantou o rei Josias para promover uma reforma em Judá. Lemos, o culto foi restaurado, a doutrina foi ensinada. Mas se começamos a cavar um pouco mais e a observar alguns detalhes, se olhamos para o livro de Sofonias, de repente descobrimos algo um pouco assustador. Apesar de todo o zelo de Josias, era um zelo do rei, mas não um zelo do povo. Ele se esforçou grandemente, mas Deus disse: não vou tirar o juízo, porque de fato o povo não havia se arrependido. É nesse contexto, então, que Sofonias aparece como profeta, para anunciar o juízo de Deus. Que a mensagem vinha do Senhor é declarado 3 vezes em nosso texto. Primeiro, no versículo 1 diz, palavra do Senhor. E depois nos versículos 2 e 3, onde diz o Senhor, tem aí no hebraico um termo que significa um oráculo, um anúncio profético da parte de Deus. Sofonias então deixa claro que ele está falando em nome do Senhor, o Deus da aliança. E as primeiras palavras de Sofonias são sobre um juízo que haveria de vir. Podemos dividir a passagem que lemos há pouco, capítulo 1, versículo 1 até o 6, em 2 partes principais. Na primeira parte, anuncia-se um juízo universal, um juízo contra toda a terra, versículos 2 e 3. Na segunda parte, trata sobre um juízo contra Judá, versículos 4 a 6. Então, primeiro, após a introdução, a profecia no versículo 1, o livro começa então de uma forma abrupta, repentina, com um aviso de um julgamento universal. Vamos ler os versículos 2 e 3. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. 2 verbos descrevem aqui o juízo do Senhor sobre toda a terra. O primeiro desses verbos é o verbo consumir. Ele aparece nesses 2 versículos 3 vezes. Consumir aqui se refere a fazer alguma coisa cessar, dar o término a alguma coisa. O segundo verbo é o verbo exterminar. Ele refere-se aqui a cortar, a remover alguma coisa. Essas palavras aqui não se referem a um tipo de aniquilamento da alma, mas querem indicar que quando o julgamento universal de Deus tiver início, cessarão as obras dos perversos que forem achados culpados, e os perversos serão cortados, eles serão removidos, eles serão lançados na condenação eterna. Mas contra quem é esse juízo aqui anunciado por meio desses 2 verbos? Menciona-se no versículo 2 que esse juízo haverá de vir sobre todas as coisas sobre a face da terra. É, portanto, um juízo de caráter universal. Vai atingir toda a criação. Os termos aqui usados no versículo são bem conhecidos. Quem vai ser atingido? Diz os homens, os animais, as aves do céu, os peixes do mar. Quando você ouve essa sequência, de que livro da Bíblia você se lembra? Eu espero que de Gênesis, capítulo de número 1. Só que em Gênesis, capítulo de número 1, a ordem é inversa.
Começa-se pelos animais e conclui-se com os homens. Aqui começa-se com o homem, trata-se dos animais, aves e peixes. E aí então, quando você olha para o versículo 3, os homens são novamente mencionados. Homens aqui, uma referência aos seres humanos. E aí então podemos perguntar, por que começa com os homens e termina com os homens? Por que tem essa ênfase nos homens? Isso fica claro quando nós observamos o que está no versículo 3. O Senhor promete consumir o quê? As ofensas com os perversos. A razão para que os homens sofram o juízo é esclarecida. Eles são perversos. Esse termo perversos indica aqui alguém culpado de crime, neste caso, culpado de crime contra Deus, pecados contra Deus e o próximo. Agora, vincula-se aqui que o juízo é contra as ofensas e os perversos. Os perversos já sabemos quem são, os homens mencionados aí no versículo 2. Mas o que se refere a essas ofensas? Essa palavra ofensa aqui usada é uma palavra que se refere a um monte de destroços, a algum tipo de coisa que você, ao andar, tropeça e cai. Imagine, você está andando num terreno desconhecido, não sabe que ali tem uma pequena elevação de barro e você vem caminhando e a elevação está ali, você bate o pé, se desequilibra e cai. Esse tipo de coisa aqui. Uma coisa na qual as pessoas tropeçam e caem. Essas ofensas são motivo de tropeço. Nesse contexto, as ofensas são os homens, os animais, os peixes e as aves. Por quê? Porque essas ofensas são uma referência àquilo que Deus criou e que os homens perversos fizeram de ídolos para si mesmos. São as coisas nas quais os homens tropeçam. Algo que era bom, porque foi criado por Deus, mas por causa do pecado, torna-se uma pedra de tropeço para os homens. Tornam-se os ídolos dos homens, os ídolos nos quais eles tropeçam. E ao olhar para o livro da lei, encontrado nos tempos de Josias, ouvimos essa séria advertência de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 e 18, se quiser acompanhe em sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 15 a 18. Temos este aviso muito sério da parte do Senhor. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Como você pode ver, a relação desse texto com as palavras de Sofonias. No entanto, era exatamente isso que os homens em Judá estavam fazendo. Estavam imitando essa idolatria proibida pelo Senhor. Então, quando o Senhor diz que consumiria, que exterminaria não só os homens, mas as suas ofensas, ele não quer dizer que os peixes, as aves eram responsáveis por esses pecados, mas quer indicar aqui que o Senhor viria contra os homens que idolatravam e contra seus ídolos. O Senhor destruiria os ídolos que os homens tomaram para si. A humanidade então desvirtuou as coisas boas da criação por causa do pecado, e isso envolve a criação de ídolos conforme as criaturas, homens, mulheres, animais, aves, etc.
Mas isso também, meus irmãos, se refere ao fato de como a criação se tornou um tropeço para os homens. Coisas boas da criação. Por exemplo, o vinho é uma dádiva de Deus, mas é usado para embriaguez. A relação íntima é uma dádiva de Deus, mas os homens a pervertem de diversas maneiras. Sofonias, então, anuncia em termos universais que o juízo de Deus que viria sobre todos que adoravam, confiavam e buscavam deleite em coisas, animais, pessoas. Pessoas que criavam para si mesmo ídolos. Agora, esses ídolos não precisam ser de metal, de barro ou de gesso. Podem ser os ídolos do coração. Só o Senhor é Deus e Ele não admite nenhum outro tipo de comprometimento, de amor, de confiança, como aquela que nós devemos a Ele. Isso é o que nos ensina claramente o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então, o juízo anunciado aqui por Sofonias, esse juízo cósmico que iria reverter a criação, ainda está por vir. É algo futuro. Mas ele é mencionado aqui para que as pessoas de Judá, ao ouvir sobre este juízo, pudessem então perceber: Deus julgará a todos os perversos e os seus ídolos. Portanto, Judá não poderia abraçar a mesma idolatria e esperar um resultado completamente diferente. Se eles abraçam os ídolos, eles vão receber o mesmo juízo que está reservado aos perversos e idólatras. Não importa quem seja. No final, quando o julgamento universal acontecer, toda forma de idolatria será condenada. Toda forma. Ídolos de madeira e de ouro. Mas também, não se esqueça disso, os ídolos do coração igualmente serão condenados naquele dia. Tudo aquilo que os homens colocam no lugar de ou ao lado de Deus, isso é um ídolo. Isso será exterminado e consumido. Por exemplo, há pessoas que idolatram o Estado, há pessoas que idolatram políticos, há pessoas que idolatram artistas, há outros que amam o dinheiro, o sucesso, a beleza. Há aqueles que a coisa mais importante no mundo é um relacionamento, é o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, um filho, a filha, o pai, a mãe. Mas aqui estamos com um alerta. Tudo que os homens tratam como sendo mais importante que o Senhor, tudo que os homens amam ou confiam mais do que amam e confiam no Senhor, tudo isso é um ídolo e sofrerá o juízo do Senhor. No dia final, todos os ídolos cairão de uma só vez, desmoronarão como um castelo de areia. E então, naquele dia, a tolice da idolatria será plenamente demonstrada, mas não haverá um meio de reverter a situação. Os idólatras e adoradores sofrerão o juízo de Deus. O aviso de Sofonias é para Judá, mas é também para nós. Um convite para que nós façamos um exame sincero em nosso coração. E aqui demonstra-se por que eu tive que percorrer aquele caminho sobre a história, porque agora precisamos entender. O rei Josias havia encontrado o livro da lei. Ele havia promovido uma reforma. O culto verdadeiro havia sido restaurado. A sã doutrina estava sendo ensinada. Mas mesmo assim, há aqui um aviso contra a idolatria. Um aviso que deveria despertar a consciência cauterizada daquelas pessoas de Judá. Percebam então o que se coloca diante de nós. É possível
Ouça bem, é possível que nós tenhamos um interesse na reforma, um interesse no que diz respeito à sã doutrina, ao governo da igreja, aos elementos do culto, a uma série de outras questões. Nós podemos nos debruçar sobre a Bíblia, sobre as confissões, sobre os escritos dos reformadores e, ao mesmo tempo, acalentar em nosso peito os nossos próprios ídolos. Isso é possível. E é perigoso. Porque o engano traz a sensação de fidelidade e bem-estar quando causa nojo a Deus. Então entenda bem, nenhuma reforma será verdadeira a menos que comece no nosso coração. Vou dizer algo agora que causa pavor. O diabo não liga, ele vai rir de nós, se assim fizermos. Ele não liga que nós cantemos salmos. Ele não liga que nós ouçamos a pregação fiel. Ele não liga que nós estudemos as confissões. Ele não liga que estudemos os reformadores. Ele não liga que tenhamos uma liturgia bíblica, se, ao mesmo tempo, nós nos agarramos aos nossos ídolos do coração. Porque isso deixará todo o restante completamente sem valor. É possível ter um coração em chamas pela reforma e em completa frieza para com Deus. Isso é um engano comum em nossos dias. E quem segue por esse caminho se torna duplamente culpado. Porque a verdade está diante de si, mas ainda prefere os seus próprios ídolos. Alguém assim fica enganado. E duplamente miserável será, se não se arrepender, vai ser duplamente miserável na eternidade. Porque lembrará, eu ouvi o ensino da Bíblia. Dentre os pastores que ouvi, o pastor da minha igreja pregava o evangelho e não historinha da carochinha. Eu li os reformadores que me ensinavam a verdade, eu li as confissões, eu tinha ouro em minhas mãos, mas deixava de lado para abraçar os meus ídolos. Ai de mim, porque eu não me arrependi. Chorarão amargamente mais do que muitos ímpios. Portanto, a primeira coisa da qual você precisa se assegurar é que Deus tenha a primazia na sua vida. Com o nosso coração é um terreno fértil para o surgimento de ídolos. Isso quer dizer, então, que nós precisamos fazer um exame diário. É como se você tivesse uma ferida que precisa ser expurgada, limpa, todos os dias. E se você não o faz, você se esquece e deixa alguns dias ali sem limpar, oculto por debaixo de trapos, por debaixo de gases. Se você ficar alguns dias, de repente, você vai dizer, bom, estou sentindo uma coceirinha aqui. O que será? Já tem semanas que eu não limpo. Descobrirá que sua carne está apodrecendo. Assim também, se nós não nos examinamos, vamos paulatinamente seguindo um caminho que nós aceitamos verdades preciosas e louvamos a Deus com os nossos lábios, enquanto o que diz Isaías, o coração está bem longe. Então, eis algumas perguntas que devem nos inquietar diariamente. A quem eu amo mais do que todos? Em quem eu confio de todo o meu coração? No que consiste a maior alegria, o maior interesse, a fonte do meu consolo? Quem é? O que é? Deixe-lhe dar um caminho. Olhe para a sua vida
E veja, o que alegra você? O que entristece você? O que ocupa você? No que você gasta seu dinheiro? O que preocupa você? No que consiste sua esperança para o futuro? Que tipo de pessoa você deseja ser? Parecido com quem? E quando você começa a observar essas coisas, se você for sincero, você saberá quem é o seu Deus. Essas coisas revelarão quem é o seu Deus. Então tenhamos cuidado, porque nosso coração é enganoso. O engano apoderou-se de Judá. Uma reforma superficial, mas corações distantes. Isso nos leva ao segundo ponto. Os versículos 4 a 6. Sofonias vai do juízo geral, toda a terra, para o juízo específico. Seu povo também será julgado. Então, lemos nesses versículos sobre o juízo de Deus contra Judá. É verdade que nos versículos posteriores, esse juízo vai ser explicado e aplicado com maior clareza, de forma mais abrangente. Mas aqui temos o primeiro anúncio de juízo contra Judá. O juízo anunciado aqui sobre toda a face da terra serve então como um alerta. Se Deus julgará todos os homens que se entregaram à idolatria, eles não deveriam esperar algo diferente ao abraçar a mesma idolatria. Dois verbos são usados para descrever o juízo do Senhor contra Judá e sua capital Jerusalém. O primeiro verbo que aqui aparece é estender a mão. Quando você ouve isso, estender a mão, que o Senhor vai estender sua mão, do que você lembra? Espero que lembre de outro livro, o livro de Êxodo. Essa expressão aparece lá para indicar a ação de Deus a favor do seu povo. Êxodo, capítulo 6, versículo 6, diz assim: Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da sua servidão. E vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Contra quem? Contra os egípcios. Êxodo 7, versículo 5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito para tirar do meio deles os filhos de Israel. Agora o Senhor diz a Judá: estenderei a mão não a favor de vocês, eu estenderei a mão contra vocês. Assim como o juízo chegou aos egípcios, chegaria também contra Judá. O segundo verbo é o verbo exterminar. Ele já foi mencionado lá no versículo 3. É o verbo usado aqui para descrever o juízo do Senhor contra Judá e seus ídolos. Então, dessa forma, nós somos informados sobre os pecados específicos pelos quais eles seriam julgados. E aqui, então, nós temos do versículo 3 ao 6, pelo menos uma lista com 7 pecados sobre os quais o Senhor traria juízo. Em primeiro lugar, menciona-se no versículo de número 4, menciona-se o seguinte: a adoração a Baal. Então é o primeiro pecado. Baal significa Senhor. Era uma divindade cananita. Note que menciona aqui o resto. Então isso indica que, apesar da reforma de Josias, ainda havia pessoas lá em Judá que ainda estavam adorando a Baal. E esses que adoravam a Baal receberiam o juízo do Senhor. Em segundo lugar, ainda no versículo 4, temos uma referência aos ministrantes dos ídolos. Refere-se especificamente aos sacerdotes dos ídolos. A palavra hebraica aqui é uma palavra muito rara. Ela acontece somente em Oséias 10:5 e 2 Reis 23:5. E lá em 2 Reis 23:5 lemos o seguinte: também destituir os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os incensavam a Baal,
ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. A palavra aqui foi traduzida por sacerdotes. Quer dizer, quando fala ministrantes dos ídolos, é um termo específico para os sacerdotes dos ídolos. Eles sofreriam juízo. Isso é um indicativo claro. Havia em Judá idolatria a ponto de ter sacerdotes idólatras lá servindo aos ídolos. Em terceiro lugar, menciona-se ainda no versículo 4, uma palavra que é a palavra comum para sacerdotes. E então se infere que se os primeiros sacerdotes, os ministrantes aos ídolos, são uma referência aos sacerdotes dos ídolos, a inferência aqui é que a menção a esses outros sacerdotes são os sacerdotes infiéis, os sacerdotes do Senhor. Então esses sacerdotes da tribo de Levi tinham sido infiéis ao Senhor. Eles permitiram que as coisas chegassem a um ponto que sacrifícios idólatras foram oferecidos no altar do Senhor. Eram homens que desprezaram a Deus, desprezaram a lei, até a ponto do livro estar jogado lá no templo. Esses sacerdotes levíticos tinham sido nomeados para ajudar o povo, para instruir e oferecer sacrifícios pelos pecados, mas eles foram infiéis ao Senhor e receberiam o juízo do Senhor. Quarto lugar, o quarto pecado mencionado, está no versículo 5. Fala que eles subiam aos eirados, ou seja, ao telhado, para adorar ao exército do céu. É uma referência aos astros, adorar as estrelas, a lua, o sol, etc. É o que hoje chamaríamos de astrologia. Eles estavam lá adorando a esses astros. Quinto lugar, menciona-se aqui um sincretismo religioso, uma mistura religiosa. Porque diz que eles adoravam e juravam pelo Senhor, e ao mesmo tempo juravam por Milcom. A palavra Milcom aqui pode ser uma outra coisa. Ela pode se referir a Milcom como o ídolo dos amonitas, ou pode ser uma palavra que significa rei. Tá? Se for a palavra que significa rei, é uma referência a Baal, que era chamado o rei. De qualquer jeito, é uma referência à idolatria. Então, eles diziam, bendito seja o nome do Senhor, juramos pelo Senhor. E em seguida estavam lá, jurando e adorando a um ídolo. Um sincretismo religioso. Em sexto lugar, menciona-se aqui os que haviam deixado de seguir o Senhor, versículo 6. Isso aqui implica numa apostasia deliberada. E nesse sistema sincretista, eles começaram a adorar o Senhor e adorar os ídolos. Mas como não é possível servir a dois senhores, eles abandonaram o Senhor e ficaram apenas com os ídolos. E aqui está uma das grandes mentiras de Satanás. Ele diz, você pode ter as duas coisas. Você pode ter Deus e pode ter o seu ídolo. E ele, dessa forma, fez também naquela época. E por fim, em sétimo lugar, menciona-se os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. É a negligência, o desprezo para com o Senhor. Observem que, posteriormente, o profeta falará do pecado do povo contra o seu próximo. Mas aqui, nessa primeira mensagem de juízo contra Judá, os pecados mencionados aqui são de um caráter específico. Primeiro, são pecados contra Deus. Segundo, são pecados que têm relação com o culto. O culto não podia ser entregue ao indivíduo e à consciência particular. Eles deveriam submeter-se conforme Deus ordenou. Mas eles haviam seguido seus caminhos, abandonando a verdade e adotando um tipo de religião que permitia uma coisa e outra, até que essa é desprezada completamente e você tem algo totalmente diferente. E não se engane. Infelizmente, muito da religião evangélica dos nossos dias ou está nesse meio termo com duas coisas
ou já adotou plenamente a outra parte. Deus é completamente desprezado. Então, ao olhar para esses versículos 4 a 6 e ver a relação dos pecados aqui denunciados, que dizem respeito à relação com Deus e ao culto, percebemos que uma das primeiras coisas que devem ser corrigidas é a nossa devoção a Deus. Observe que há um vínculo estreito entre o culto e o restante da nossa vida. Deixe colocar isso de forma ainda mais clara. O lugar que Deus ocupa em sua vida durante a sua semana refletirá na forma como você adora a Deus no domingo. Confiança e adoração estão interligadas, de modo que o primeiro e o segundo mandamento estão ligados. Se Deus não ocupa a primazia de seu coração durante a semana, no dia do Senhor, a nossa adoração se tornará uma blasfêmia e um ato de hipocrisia. É isso, a mais pura e límpida hipocrisia. Porque estamos dizendo, tu és tudo no domingo, e o desprezamos completamente durante a semana. O que é isso senão o ápice de um coração hipócrita? E é verdade. É verdade que o culto deve ser conforme a palavra de Deus. Mas agora eu quero ir um pouco mais fundo. Porque quando estamos dizendo que o culto deve ser conforme a palavra de Deus, isso não quer dizer somente que os elementos do culto devem ser bíblicos. Não, não é só isso não. Isso quer dizer que a disposição do coração tem que ser verdadeira. Uma coisa e a outra. Nenhuma das duas sem a outra. Não adianta a sinceridade se somos infiéis na prática. E não adianta essa prática litúrgica se nossos corações são infiéis. No que diz respeito a isso, mais uma vez, nós podemos cair em um erro. Vou denominar esse erro de farisaísmo reformado. Como é esse erro, farisaísmo reformado? Do que cuidavam os fariseus? Você deu o dízimo do coentro? Você deu o dízimo das menores coisas? Preocupações com os mínimos detalhes. Mas o coração longe do Senhor. Um farisaísmo reformado é um cuidado com os detalhes do culto, assim como os fariseus, mas com uma despreocupação quanto ao coração. Então ainda não entendeu o que Deus está querendo. Porque é muito mais fácil brigarmos com outras pessoas porque tem isso ou aquilo, ou porque não tem isso ou aquilo, do que curvar o nosso coração diante de Deus a cada culto. O outro, talvez quando você se esforçar, as pessoas te aplaudirão. Mas a disposição do seu coração, só Deus conhece. Só Ele pode avaliar com fidelidade. Então, precisamos de um culto puro. É isso mesmo. Um culto conforme os moldes da palavra de Deus. Mas isso só terá valor se a sua vida for pura. Só assim. E aqui podemos então ser adeptos de outra coisa. A denominei de sincretismo reformado. Quer dizer que no dia do Senhor nós cantamos sobre sua glória. E durante a semana nós não buscamos por Ele, nem perguntamos por Ele. Por isso, meus irmãos, é importante que nós nos examinemos durante a semana.
Uma religião sem exame levará você à hipocrisia. Com todo o conhecimento que você tenha sobre a Reforma, sobre a Bíblia, sobre as confissões, sobre Lutero e Calvino. É preciso que o nosso coração esteja curvado durante todos os dias diante da majestade divina, para que então no culto nós nos curvemos em adoração. É preciso que de todos os dias da semana, você por si mesmo suba no altar lá mencionado em Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que depois ele diz, isso é o vosso culto racional. Então, todos os dias da semana, você dizendo, eu mesmo dizendo, Elianai deve morrer e viver para Cristo, morrer para mim mesmo e viver para Cristo. Uma renúncia constante, um exame constante. E então, quando você sobe nesse altar, oferecendo sua vida e tudo que você faz, tudo que você é, seus sonhos, seus desejos, seus interesses, suas alegrias, suas tristezas, suas dúvidas, todo o seu ser, como um sacrifício a Deus. Quando você se reúne com o povo de Deus, você pode então, como diz Hebreus 13, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E você vai fazer isso sem hipocrisia, porque sua vida toda já foi um culto racional a Deus. Assim sendo, então devemos lembrar que Cristo não morreu somente para perdoar a nossa quebra do primeiro e segundo mandamento, mas que ele morreu para nos reconciliar com Deus, para nos dar acesso à presença de Deus, para que possamos dizer a Deus, meu Pai, meu Pai, meu Deus, meu Senhor. E isso é um privilégio simplesmente maravilhoso. Deus nos recebe em sua presença quando vamos a Ele. Cristo morreu para que nós vivamos diante da face de Deus. Toda a nossa vida, quando comemos e bebemos, quando ouvimos música, quando lemos um livro, quando trabalhamos, quando estudamos, diante da face de Deus. E à luz do que Cristo fez por nós, como consequência da salvação que nós temos nele, nós vamos viver essa vida diante de Deus com toda a fidelidade, uma vida de constante adoração. O dia do grande juízo de Deus virá sobre toda a terra. E naquele dia os ídolos certamente cairão, os de ouro, os de barro, os do coração. Naquele dia os homens descobrirão o que realmente importa, mas vai ser tarde demais. No entanto, se você está ouvindo o Evangelho, você já sabe o que importa. Importa confiar em Cristo. Importa viver nele e para ele. Importa conhecê-lo e amá-lo. Importa ter nele a fonte do nosso consolo e o rio da nossa alegria. Importa saber que certamente o juízo virá, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, como diz o Salmo 11, refugiemo-nos em Deus, e a graça de Cristo virá ao nosso encontro para vivermos a adoração ao Senhor, não somente no dia do Senhor, mas todos os dias da nossa vida. Amém.